6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João. Diga comigo: Pedro, Tiago e a João, seu irmão. E o conduziu em particular em um alto monte. Diga: conduziu-os em particular. Versículo 3, por favor. O 2, né? Nós estávamos lendo o primeiro. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Papai querido, no nome de Jesus, como é maravilhoso estar na tua presença. Meu Senhor, queríamos ficar aqui muito tempo na tua presença e contando com a presença do teu Espírito Santo. Mas nesse instante, Senhor, quero ministrar a tua palavra ao coração da tua igreja, daqueles que aqui se encontram e daqueles que estão de casa, em algum lugar, nos assistindo. Senhor, peço a tua direção, a tua orientação, a tua capacitação, a tua unção, o teu poder e a tua autoridade, para que eu possa transmitir uma palavra que venha verdadeiramente edificar a tua igreja, abençoar a tua igreja, fortalecer a tua igreja, aumentar a fé, porque a tua palavra é que nos faz crescermos a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, ser conosco. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Muito obrigado. A reverência da leitura da palavra de Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Faça mais uma pergunta. Você é amigo de Deus? Como é que tem sido a sua caminhada com Jesus? Agora, olhe para mim. Eu quero te fazer uma pergunta também. Se você pudesse fazer uma escolha hoje, se você pudesse fazer uma escolha, e Jesus falasse: eu vou te dar a oportunidade de você ser um dos meus discípulos, quem você escolheria? Eu tenho certeza que você não escolheria. Judas Iscariote. Teve alguém que escolheu aí? Acho que não, né? Mas eu vou te dar uma curiosidade aqui, falar algo sobre a palavra. Você sabia que Jesus tinha 12 discípulos, e dos 12, só 2 tinham cursos de graduações? Se fosse hoje, a gente falava, tinha faculdade, talvez uma pós-graduação, ou alguma coisa nesse sentido. Você sabia que só existia 2? E que Judas era um desses? Ele tinha qualificações do mais alto nível de ensino da época. Judas e Levi, que nós conhecemos como Mateus, né? Mateus, que já trabalhava para o Império Romano, era um dos cobradores de impostos, né? Segundo o estudo, ficavam-se 200 cobradores de impostos, cada um em sua mesa, 100 de um lado e 100 de outro. Os cidadãos lá da terra de Israel, judeus, israelitas, eles tinham que chegar, passar, escolher uma mesa, uma fila e pagar o seu imposto. E Jesus, uma certa feita, veio com alguns já dos seus discípulos e saiu no meio daquele corredor. E ele escolheu uma mesa. Os discípulos pensaram que era um ato aleatório. Jesus poderia escolher qualquer mesa. Mas você acredita que Jesus faz alguma coisa aleatoriamente? Diga comigo, não. Tudo que Jesus faz com um propósito definido. Você foi feito com um propósito definido.
A sua vida não veio aleatoriamente. Não, eu venci a corrida lá no início, tal, né? Cheguei primeiro do que todos. Não. Deus escolheu você para você nascer. Então Jesus foi a uma mesa, e aquele homem lá era conhecido como Levi. E Jesus, chegando lá, o chamou pelo nome. Segundo a história, todos eles eram barbudos, com a mesma veste, com o mesmo chapeuzinho, com tudo parecido. Então era difícil alguém saber quem era ali, porque as vestimentas e a barba é igual hoje, máscara, chapéu, óculos escuros. Fica difícil ou não fica, irmãos? Às vezes a gente encontra com um conhecido, se ele não tirar o chapéu, a máscara e o óculos, rapaz, é você, que bom te encontrar. Jesus chegou e foi direto àquela mesa e disse: Levi, eu te conheço. E ele ficou impressionado porque que Jesus foi lá e o chamou pelo nome. Mas Jesus disse algo maravilhoso a ele: larga isso aí e segue-me. Ele tinha um bom emprego, certamente ele tinha um bom salário. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha ouvido falar desses milagres que Jesus estava fazendo. Todavia, Mateus fez o que, irmãos? Deixou tudo e seguiu Jesus. Ninguém que olhasse, segundo a narrativa de uma carta de um historiador, que olhasse nos olhos de Jesus, conseguia ser a mesma pessoa. E certamente Jesus olhou dentro dos olhos de Levi, de Mateus, e disse: segue-me. Assim como ele fez com Pedro e os demais irmãos. Mas nesta noite nós vamos falar sobre intimidade com Deus. Ser íntimo de Deus não é um processo tão simples. Nós precisamos entender que existe algumas ações de Deus e que essas ações contemplam grupos separados. Todos são especiais para Jesus. O plano de salvação é para todos. Muitos serão salvos, por exemplo, sem receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não condiciona salvação com batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas se você teve o privilégio de receber o dom do Espírito Santo, você é bem-aventurado. E se você ainda não recebeu, você precisa buscar, você precisa conhecer, você precisa ter essa experiência, saber o quanto é gostoso andar com o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, ter Ele aqui, bem pertinho de você, e especialmente no seu coração. Todo homem, toda mulher, todo ser que é dominado pelo Espírito Santo tem uma vida diferente. Tem uma vida diferente, e essa diferença não é fácil. Vou explicar para você. Geralmente, quando você tem um encontro com Deus, você se separa do mundo. Não fuma mais, não bebe mais, não adultera mais, não rouba. Eu sei que a maioria não rouba, mas alguém que roubava tem que deixar de roubar. Aí, o que acontece? Você recebeu a primeira transformação, aceitou Jesus, desceu as águas, um novo nascimento em Cristo. Mas aí vem um plano melhor. Você agora vai buscar a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a promessa que Jesus fez. E aí, quando você recebe o Espírito Santo e acha tão maravilhoso viver com Ele, você sente que a sua vida foi novamente transformada. Você não consegue ir aos mesmos lugares que você ia. Você não consegue mais praticar as mesmas coisas que você praticava. Você agora não consegue ser a mesma pessoa.
Porque todos que encontram com Jesus muda-se. Mas quem encontra com o Espírito Santo é transformado pela ação do Deus Todo-Poderoso. E essa ação quem prometeu foi Jesus. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele precisa vir. E quando ele vir, ele vos fará lembrar todas as coisas. Todas as coisas de quê? De Deus, relacionada à vontade, ao propósito, à santidade, à pureza, a uma vida diferenciada diante de Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus tinha a companhia de algumas pessoas. Às vezes Jesus estava acompanhado de 5.000, de 10.000, de 15.000. E era aí onde Jesus fazia os milagres. Jesus termina o sermão, despeça o povo. Alguém diz: Senhor, tem que despedir o povo porque não tem comida. E aí alguém diz: chama Judas, chama o tesoureiro, fala para ele comprar comida. E Judas disse: olha, não tem dinheiro. Os irmãos não dizimaram. Os irmãos não dizimaram ainda, Jesus, esse mês, é início de mês, a gente está esperando receber o pagamento e dizimar. Mas ele disse: ainda que se tivesse dinheiro, Jesus, não dava tempo de comprar esse tanto de comida. A Bíblia diz que era só homens, 5.000, fora mulheres e crianças. Tem-se a ideia de que poderia estar ali 15.000 pessoas. E Jesus pergunta: quem é que tem pão? Quem é que tem comida? Quem é que tem alguma coisa? Apareceu um menino. E ele disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus o convida para próximo de si. Uma lição que nós aprendemos aqui: nunca vamos nos apresentar diante de Jesus com as mãos vazias. Jesus pode gerar um milagre estando nós com a mão vazia? Pode, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas geralmente o que temos em mão e nos apresentamos a Jesus, Ele transforma, Ele multiplica, Ele abençoa, e mais do que isso, Ele nos dá uma história com Ele. Jesus recebeu aquela criança e a multidão ali. E aí Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que Jesus começou a fazer o milagre do primeiro pão? Porque no primeiro pão ainda não era milagre, porque tinha pão. Certamente Jesus partiu o primeiro pão, partiu o segundo pão, partiu o terceiro pão, partiu o quarto pão, e aí ficou um pão para uma grande multidão. Mas quando chega no último pão, e não era aquele pão grande, irmão, naquela época tinha um pãozinho bem pequenininho. Jesus apresenta ele ao Pai, e aí começa a partir o pão, e aí o milagre começa a acontecer. Lembra da sarça que queimava, mas não se consumia? Era desse jeito, todos olhavam para Jesus e o pão não acabava, e enchia um cesto, e enchia 2 cestos, e enchiam mais cestos, e enchiam mais vasilhas, e o pão continuava na mão de Jesus, porque tudo que chega nas mãos de Cristo é abençoado e é multiplicado. Quando Jesus deu comida para todos que comeram, devolveram muita comida. Jesus disse: recolhe tudo, não é para desperdiçar nada. A Bíblia diz que juntaram-se 12 cestos cheios da sobra. A multidão toda viu esse milagre, toda a multidão viu. Mas Jesus convivia com outro grupo, os amigos dele. O primeiro grupo era os seguidores. O seguidor vai com Jesus, principalmente quando tem um congresso abençoado, quando tem um cantor abençoado,
Quando não tem perigo, pastor Eudete, de ficar doente, eu vou na igreja com perigo de Covid? Vou nada. Eu vou na igreja para ficar 1h30 lá ouvindo alguém falar? Vou não, eu fico aqui de casa. Eu ligo a TV, tal. Na hora da oferta eu desligo, né? Desligo a TV, quando passa o horário da oferta eu ligo de novo, recebo só as bênçãos. Queridos, os seguidores de Jesus só participavam dos eventos top, só participavam das festas boas. Os seguidores de Jesus eram aqueles que queriam ir onde havia algum milagre acontecendo. Mas os amigos de Jesus iam com ele mais distante. Os amigos de Jesus estavam com ele em meio à tempestade em um barco. O barco estava sendo açoitado pelos vendavais. O mar estava revolto. A água tomando conta do barco. Jesus dormindo e os seus amigos preocupados. Até que chamaram Jesus. Quando chamaram Jesus, Jesus repreendeu a tempestade. Jesus repreendeu, mandou que o vento se acalmasse, quietasse e o mar se acalmasse. Jesus revela ali aos amigos, porque aquela multidão que estava com Jesus, por mais que eles estivessem com fome, eles poderiam voltar para casa e comer antes de morrer. Mas aqueles que estavam no barco, mesmo sendo pescadores e provavelmente homens que sabiam nadar, o risco de morrer era muito grande. Mas eles estavam com Jesus. Por quê? Porque eles eram amigos de Jesus. E amigos andam um com o outro, em meio à tempestade, em meio a tantas lutas, a adversidade. Você sabe que alguém é seu amigo porque ele se aproxima de você na hora da dificuldade. Ama um amigo? Ama um amigo. E na angústia ou na adversidade nasce um irmão. Os amigos de Jesus é aqueles que se aproximam da igreja quando ela precisa. Os amigos de Jesus é aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus quando alguém recua de fazer. Os amigos de Jesus é aquele que vai até o fim. Eu vou até o fim. Pode vir a tempestade, pode o mar se revoltar, pode as ondas se levantarem, mas eu continuarei firme, porque Deus me chamou para um propósito. Eu sou amigo de Jesus. E os amigos de Jesus viam milagres diferenciados. Os seguidores viam um tipo de milagre, que era um milagre que todo mundo podia ver. Os amigos já viram milagres diferentes. Jesus, por muitas vezes, estava só ele e os seus amigos. E os seus amigos não necessariamente eram só os apóstolos. Porque a Bíblia diz que havia mulheres que serviam aí, cooperavam com o ministério de Jesus. E elas estavam sempre por perto com Jesus. E em muitas passagens bíblicas, o Senhor revela a presença dessas mulheres com Jesus ministrando, pregando e muitas outras situações. Mas nessa noite nós queremos falar sobre intimidade. O que para você é intimidade? Vamos deixar a intimidade de um homem, de um marido, de uma mulher à parte. Vamos colocar um outro tipo de intimidade. De um pai para o filho, do irmão para o irmão, né? De um irmão da igreja com o pastor, com a igreja, e principalmente com Jesus. O que para você é intimidade? Alguém diz que intimidade é, por exemplo, você chegar na minha casa e ter a liberdade, por exemplo, de abrir a minha geladeira.
e eu não ficar contrariado com você. Porque às vezes eu posso até ir na sua casa e abrir aquela geladeira novinha que você abriu e que você não está deixando nem os filhos pegar. E eu vou abrir, mas você vai ficar contrariado. O pastor é muito entrão. Ele foi chegando na minha casa, rapaz, e foi lá na geladeira e abriu. Porque o pastor é seu amigo, mas não é amigo íntimo. Porque se eu for o seu amigo, eu vou chegar na sua casa, eu vou abrir a sua geladeira e você não vai ficar contrariado comigo. Vice-versa, você vai estar na minha casa, vai abrir a geladeira, vai pegar água, vai pegar um suco, vai pegar uma fruta, e eu vou ficar feliz, porque você teve a liberdade de fazer isso. Intimidade com Deus é a mesma coisa. Intimidade com Jesus é de entrar a sós com Ele em um quarto e ter a liberdade de abrir a geladeira, pastor. De falar com Ele, Jesus, nós dois somos amigos. E nós dois somos amigos íntimos. Portanto, eu tenho que falar algo aqui íntimo para o Senhor. Vou entrar aqui, vou abrir essa geladeira porque eu estou precisando de cura. Vou abrir essa geladeira, Jesus, porque eu estou precisando de provisão. Vou abrir essa geladeira, Jesus, porque eu preciso de alegria. Eu vou abrir essa geladeira, Jesus, porque eu preciso de santidade. Eu vou abrir essa geladeira aqui, Jesus, porque eu preciso de unção sobre a minha vida. Eu preciso sentir a tua presença junto a mim. Tem filho que não tem intimidade com o pai nem com a mãe. Você sabia disso? E a Bíblia relata a história de filhos assim. Por exemplo, quando a Bíblia relata a história do filho pródigo, ela diz que um filho esperto, malandro, convenceu o pai de dar a ele o seu dinheiro. E ele tinha tanta intimidade com o pai, porque o pai não estava morrendo, e a herança só era depois que morria, que ele convenceu o seu pai de dar-lhe a herança com o pai vivo. E o pai disse: não, eu vou te dar. E ele saiu, e a Bíblia diz que ele gastou ou viveu dissolutamente, de uma forma que a Bíblia não narra em detalhe, mas de uma forma que gastou tudo que tinha. E o irmão mais velho disse que ele gastou com meretrizes. Até que ele se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu sei que eu não sou digno de ser chamado filho, mas eu quero que o meu pai me receba como servo, como empregado, porque se ele me receber como servo, e eu conheço o meu pai, e eu sei como ele trata os seus servos, eu vou viver melhor do que aqui. E ele decidiu se voltar para casa, e ele pediu para que fosse servo do seu pai. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai, que está sempre atento, e ali representa Deus para conosco, quando o filho tomou a decisão de voltar, o pai já estava preparado para o receber. O filho voltou, e a Bíblia diz que o pai viu o filho de longe, e a Bíblia diz que o pai se alegrou, chamou seus servos, chamou os criados, diz: prepara uma sandália, prepara uma roupa, prepara um anel, porque o meu filho estava morto e o meu filho reviveu. E a Bíblia diz que o pai recebeu o filho como filho, e o abraçou, e o beijou, e o amou, porque ele tinha intimidade com o pai. O outro irmão, que tinha ficado com o pai e honrando o seu pai, chegou e viu a festa, ouviu o som, ouviu a alegria, ouviu, e ele perguntou para um dos servos do seu pai: o que está acontecendo nessa casa? E ele disse: você não sabe? Ele: não, o seu irmão voltou. E aí o seu pai ficou muito alegre porque o seu irmão voltou, e ele matou um bezerro cevado, um animal que estava preparado para uma festa. E aí ele mandou fazer uma festa, e nós estamos comemorando a volta do seu irmão. A Bíblia diz que o irmão indignou-se.
Ele não conseguiu sentir a alegria do seu irmão voltar para casa. A Bíblia diz que o pai ficou sabendo que ele estava nervoso. O pai saiu ao encontro daquele filho. E ele disse: pai, eu sempre estive com o Senhor. Eu sempre lhe honrei. Eu sempre trabalhei e honrei o Senhor em todas as áreas. E o Senhor nunca me desse um animal, um bezerro, algo para me matar e festejar com meus amigos. Todavia, esse teu filho, já não chamou de irmão. Todavia, esse teu filho, que gastou todo o dinheiro do Senhor com meretrizes, o Senhor o recebe dessa maneira. E aí o pai, que é pai e não é padrasto, mas eu espero que se tem algum padrasto aqui, trate bem os seus filhos. Ele disse: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. O filho vivia e honrava o pai, mas não tinha intimidade com seu pai. Eu quero dizer para você nesta noite: você deve honrar a Jesus, você deve viver uma vida de santidade, você deve servir ao Senhor com seu dízimo, sua oferta, seu trabalho, seu tempo, as suas primícias, a sua prioridade, mas tenha intimidade com Cristo, irmão. Chame Jesus de seu Senhor, chame Ele de seu mestre, chama Ele de seu amigo, chame Ele de Cristo, meu Redentor. Sinta o abraço de Cristo quando você ora e clama por Ele. Sinta o carinho de Jesus por você quando você faz, trabalha, oferta, faz alguma coisa para o reino. Sinta Jesus te amando, cuidando, protegendo, zelando de você. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus tinha seguidores, Jesus tinha amigos, mas Jesus tinha amigos íntimos. E os amigos íntimos de Jesus viam coisas que ninguém mais viam e viviam. Sempre que Jesus ia orar, ele falava para a multidão ficar lá embaixo, não suba no monte. Os discípulos subiam até uma certa etapa. Lá ele falava: fique os 9. Agora só 3 vai subir comigo. Sempre, você pode ler a Bíblia. Em várias situações, a Bíblia diz que Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E dizia para eles: ei, vem aqui que eu vou mostrar algo para vocês. Oh, aleluia. Você já imaginou Jesus nesse momento dizendo: meu filho, contigo eu tenho intimidade. Vem aqui que eu vou te mostrar o sobrenatural. A canção que nós cantamos é poderoso, é sobrenatural. Jesus disse a Pedro, Tiago e João: venha comigo. E eles subiram ao monte. E eles acharam que Jesus ia orar como orava de costume com eles. Mas para surpresa deles começou a acontecer algo diferente. E a Bíblia narra de formas diferentes, e os historiadores também falam cada um uma narrativa de uma forma diferente. Essa que lemos fala que Jesus começou a resplandecer o seu rosto. Começou a se transfigurar. E eles começaram a olhar para Jesus e não entenderam o que estava acontecendo. Jesus de repente se torna um ser poderoso, sobrenatural, uma visão totalmente diferente de tudo que eles já tinham visto. Mas para a surpresa deles, apareceu mais um. Quem era esse um? Moisés. E para a surpresa deles, apareceu mais outro. Quem era esse outro? Elias. Teologicamente há uma interpretação clara acerca da transfiguração de Cristo. Moisés, que representa a lei. Elias, que representava os profetas.
e Jesus, que era a nova aliança, a graça. Vocês já pararam para pensar o que Pedro, Tiago e João começou a sentir naquele momento em que viu Jesus como ser celestial? E eles olhavam e observavam que Jesus, Moisés e Elias conversavam uns com os outros, e em meio àquela conversa e àquela ação poderosa, e eles apontavam para Cristo, todas as conversas apontavam para Jesus. Houve uma voz sobrenatural no meio daquela visão, e ela dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvis, a ele obedeceis, a eles atentai. Eu não sei se você entendeu, meu querido, mas só amigo íntimo vê Jesus glorificado. Só amigo íntimo consegue ver o céu pelo lado de dentro. Olhar o céu, o sol quente, você olhar o infinito, tudo azul, e você olhar, olha que céu bonito. Qualquer um pode ver. Qualquer pessoa pode ver, exceto aqueles que têm limitação visual. Mas ver o céu pelo lado de dentro é para os íntimos. É para poucos. É para poucos que conseguem ver o céu pelo lado de dentro. E às vezes, meus queridos irmãos, quando eu estou muito atribulado por enfermidades, por problemas, por confrontos, por muitas coisas que sobrevêm sobre a minha vida, e eu, ao invés de chorar de tristeza, me humilhar, dizer: eu não posso, eu sou coitado, eu não sei, eu não vou conseguir. Não, eu paro tudo e começo a imaginar o céu pelo lado de dentro. Eu começo a ver a glória de Deus. Porque a palavra que já foi lida, que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Ei, tira a tua visão dos problemas. Você é amigo íntimo de Jesus. Você é filho amado de Deus. Jesus te recebeu e colocou sandálias, vestes novas e anéis no seu dedo. Colocou o anel de honra, simbolizando a nova aliança de graça, de perdão, de cura e de milagre e de provisão para a sua vida. Então agora, olhe para Jesus, veja Jesus como um amigo íntimo e próximo, enxergue o céu pelo lado de dentro. Se aqui está faltando algo, no céu não falta. Se aqui as portas estão fechadas, a do céu não está, a do céu está aberta. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, em o nome de Jesus. Visão espiritual. Encurva a sua cabeça, fecha agora os teus olhos. Eu profetizo que em nome de Jesus, você verá o céu pelo lado de dentro. Pastor, eu vou morrer? Vai, mas não agora, irmão. Fique tranquilo. É visão espiritual. Quando você estiver perseguido, angustiado, enfermo, atribulado por alguma coisa, lembre desta noite e fale assim: ei, Jesus falou comigo lá na igreja, e Ele disse que quando eu estiver angustiado é para mim voltar para Ele e começar a enxergar o céu pelo lado de dentro. Você vai começar a ver que lá no céu há um coral lindo cantando: Hosanas, Santo, Santo, Santo. Você vai ver que há querubins, serafins, anjos, ministradores, anciões, que lançam as suas coroas diante de um grande e sublime trono. E nesse trono está Jesus, o Filho de Deus. E lá está proclamado: ao único
que é capaz de desatar os 7 selos, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, para sempre pelos séculos dos séculos. Ei, Jesus está te convidando a cantar no coral celestial. Jesus está te convidando a receber o novo que vem dos céus. Jesus está te convidando nesta noite para adentrar a sua presença e ver como Ele é glorioso e poderoso em sua glória. João, dentre os 3, era o único que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus e o abraçava. Era o amigo mais íntimo. Era o meu amigo mais íntimo. E ele ainda vive na ilha de Pátmos. Jesus disse assim: ei João, ei, meu amigo íntimo, sobe aqui. Jesus, eu já estou morrendo ainda não, João, mas eu quero te dar em vida visões dos céus. Aleluia, 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 aleluia. Raitui de cantaramana, derrebe asturi cantaramana. João subiu, e a Bíblia diz que ele começou. Eu comecei a ver os céus. Eu vi o trono, e no trono estava sentado o Todo-Poderoso, e à destra do Pai estava Jesus, o Filho, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi os anjos, eu vi os anciões, eu vi os serafins, eu vi os querubins, mas eu vi Jesus. Os seus pés eram como latão reluzente. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos que ali estavam lançavam as suas coroas, e dizendo: único, ao único, ao único, ao único, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus te convida a ter visões celestiais. Mas nessa noite Jesus te convida para ser um amigo íntimo dele. Ele quer te entregar revelações que a outros não entregou. Ele quer dar visão a você que ninguém recebeu. Deus quer te revelar em sonhos. Deus quer te levantar como uma voz profética. Deus quer te levantar com dom de cura. Deus quer te entregar dons de maravilhas. Deus quer fazer da sua vida uma vida diferenciada. Porque amigo íntimo de Jesus tem poder, tem visão, tem unção, tem graça, tem virtude e tem propósito diante do Pai. Fique de pé, por favor, você que está sentado. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo quer renovar a sua vida nesta noite. Você que está em casa, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Você que está enfermo, receba a cura no nome de Jesus. Você que está angustiado nesta noite, receba de Deus a solução. Receba alegria para o seu coração. Ei, nesta causa não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Fique tranquilo, fica tranquilo. Deus continua sendo o Senhor desta igreja. Jesus continua sendo o Senhor da sua vida, da sua casa. E a sua casa não vai ser destruída. O inimigo não vai assolar a tua casa, porque há anjos com espada desembainhada para proteger o teu lar, a tua família, os teus filhos, aquelas pessoas que você ama. Eu declaro em nome de Jesus que uma nova unção está sendo derramada nesta noite sobre este lugar e sobre a sua vida. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus nesta noite. É poderoso, é
é sublime, Oh, aleluia. é eterno, Coloca a tua mão no teu coração e comece a cantar essa música. é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, Declare, 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 declare. é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, Declare. é poderoso, é sobrenatural, Deus está fazendo. é sublime, Deus está realizando na sua vida. Oh, aleluia. poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. O Espírito Santo me orientou a fazer algo. E eu não quero que você faça isso por emoção. Eu quero que você faça com a fé. Se você sentiu no seu coração que você precisa ser mais íntimo de Jesus, vem aqui à frente nessa noite. Vem aqui, saia do seu banco. Porque nessa noite eu vou pedir que os irmãos fiquem dali e ali assim, por favor. Venha glorificando ao Senhor. Venha adorando ao Senhor. Oh, aleluia. É sublime, Deus está visitando aqui. Deus está visitando pessoas nessa noite. Tamanda candaramana. Raitui derrevesturi candaramana. Invoca. Diga: Jesus, sou eu. Diga: Espírito Santo, aqui estou. É comigo mesmo, Jesus, que o Senhor precisa tratar. Diga para Jesus: Jesus, é eu. Eu quero receber uma nova unção. Eu quero ser renovado nesta noite, Jesus. Eu quero ser transformado pelo poder da intimidade com o Senhor. Oh, aleluia. é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime. Todos olhando para mim, por favor. O Espírito Santo trouxe você à casa do Senhor nessa noite. E Ele impulsionou o teu coração para que você viesse ante o altar dele. Você sabia que Jesus foi o primeiro que morreu na cruz? Vocês sabiam disso? Dos 3 que foram crucificados, Jesus morreu primeiro. Por que Jesus morreu primeiro? Por muitas razões. Mas uma das principais razões foi porque a morte não tinha poder diante de Jesus. Todos os mortos que passaram no caminho de Jesus, a morte foi embora. E a vida tomou conta daquelas pessoas. Se aqueles ladrões tivessem morrido ao lado de Jesus, antes que ele morresse, provavelmente eles ressuscitariam novamente, antes de Jesus morrer. Eu não sei se você entendeu. Jesus viu uma viúva, e dentro de um esquife ou um caixão estava o seu filho. Jesus foi lá, pôs a mão e aquele menino ressuscitou. Porque a morte não é pária para Jesus.
Jesus entrou na casa de Jairo, a sua filha estava morta, mas ele foi lá e disse: menina, levanta. Tabita, levanta, levanta, menina. E a Bíblia diz que a morte foi embora e a vida tomou conta daquela criança. Disseram que Jesus chegou atrasado porque Lázaro tinha 4 dias que estava morto, portanto cheirava-se mal. Mas Jesus disse: sim, Marta, eu já te disse, se creres verás a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus bradou com autoridade sobre aquele lugar: Lázaro, saia para fora. A morte foi embora, a vida tomou conta de Lázaro e Lázaro retornou. O que eu estou dizendo para você nesta noite, que nem a morte é capaz de entrar entre você e as promessas de Cristo, porque Deus tem milagre para a tua vida nesta noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. E os meus irmãos vieram aqui nesta noite porque querem serem amigos íntimos do Senhor. Senhor, nós queremos ser amigos íntimos do Senhor. Nos ensina a orar mais, Senhor, para passarmos mais tempo com o Senhor. Nos ensina a ler mais a Tua palavra, para que possamos passar mais tempo ouvindo o Senhor. Meu Deus, nos ajuda com as nossas ações, cada dia aproximarmos mais de Ti, porque nós precisamos ser mais próximos do Senhor. Abençoe a Tua igreja. Na unção do Teu Espírito eu profetizo, Senhor, sobre a vida desses que aqui estão, e declaro que a vida deles não será mais a mesma, porque nesta noite tiveram um encontro com a Tua presença. E Pai, no nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, a Tua cura, o Teu milagre, a Tua transformação. Graça, 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 Senhor, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Receba nesta noite. Poderoso, é sobrenatural. Aleluia, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Coloca a mão no coração e diga assim. Por favor, coloca a mão no seu coração e diga assim: faço diante do Senhor um compromisso de orar mais, de ler mais a Tua palavra, gastar mais tempo na Tua presença, para que eu possa me transformar um amigo íntimo do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Volte para o seu banco, por favor, para a sua poltrona. Que Deus os abençoe.